A Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Prestação de serviço, utilidade pública, tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Júlio Filho, o locutor amigo. Boa tarde, Itaenga, boa tarde, Pernambuco, Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio de 2025, está no ar o nosso programa de jornalismo Itaenga Notícias, onde aqui a gente discute o que acontece na cidade, no estado, no país e no mundo. Então você pode participar também. Lembre-se que você pode nos acompanhar pelo rádio prefixo 98 MHz, pela internet, nos aplicativos e sites, além também dos perfis no Facebook e no YouTube. Breve também esse nosso programa aqui, a entrevista de hoje vai estar disponível no nosso perfil no Instagram. Fique ligado, fique antenado aqui no programa Itaenga Notícias. E hoje estamos aqui, com pessoas que representam a defesa da criança e do adolescente de Lagoa de Itaenga, pessoas já conhecidas, algumas, e outras aqui no programa. Temos a Preta, Maria José, temos também a Ebna e temos mais duas pessoas convidadas aqui no programa, Um é o fotógrafo, Ele é o cinegrafista, O cinegrafista, jornalista também, Isso. Edna, boa tarde. Edna, que já é uma figurinha carimbada aqui no programa. Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente. Desde já quero agradecer pela parceria. E estamos aqui na equipe Condica para trazer umas mensagens, e convidar também, fazer o convite. E diante do momento a gente vai conversando. O Condica sempre tem aí participado de importantes movimentos aqui na cidade, Isso, a gente é bem participativo, uma ação que a gente vem trabalhando social, junto com a sociedade civil e as parcerias governamentais é importante, também municipal também, A gente sempre está engajado na questão das políticas públicas. Para muitos que alguns definem o que é Condica, outros não sabem ainda o que significa Condica, qual realmente a sua atribuição dentro do município de Lagoa de Itaenga. O que realmente faz o Condica? O Condica é um órgão fiscalizador, deliberador, onde a gente traz as ações das políticas públicas, e temos um conselho bem atuante, onde tem 12 membros, que, como sempre venho falado, 6 representantes da sociedade civil e 6 representantes governamentais. É onde a gente discute projetos e ações voltados para a criança e adolescente do nosso município. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias, e hoje, esse programa de hoje, a gente vai discutir, mais uma vez, assuntos relacionados à criança e o adolescente aqui de Lagoa de Itaenga, vocês defendem com unhas e dentes, Bruno? Com certeza, Júlia. A gente, como a gente sabe, muitos casos acontecem aqui dentro do município, e não só dentro do município, mas fora aqui do Brasil, assim no Brasil, em todo o estado, o abuso e a exploração, e 90% dos casos é relacionado dentro de casa. Então a gente sempre vem trazendo esse grito, para a gente defender nossas crianças, onde elas têm que ser protegidas, no ambiente onde elas vivem, e dependendo da situação, a gente está aqui para levantar a bandeira e dizer que eles não estão só. O 18 de maio foi um domingo, que é conhecido como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual aí contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. Vocês no domingo não estavam em atividades, Não, porque assim, a mobilização, a gente quer que a população itaenguense, ela entenda e venha junto conosco fazer levantar a bandeira, na verdade, porque no domingo sempre o movimento na cidade está muito
assim lento, e muitos não estão aqui no município, né? Outras pessoas viajam. Então, o nosso intuito é juntar a rede, né, de proteção para que todos assim venham para o município, onde a gente vai estar amanhã, né, fazendo essa caminhada, como a gente vem fazendo sempre no dia 18 de maio, mas como caiu o dia de semana, a gente optou para fazer nas sexta-feiras. Sexta-feira, que é amanhã. Como vai se chamar esse movimento que vai acontecer, que vai mobilizar a Cid Baberna? A gente sentou, né, com toda a rede, como sempre a gente vem fazendo, e discutimos como é que ia ser feito. A gente vai estar centralizado ali na frente da prefeitura a partir das 14 horas, onde a gente vai estar mobilizando, trazendo todos os representantes da sociedade civil, as escolas, né, as secretarias entre si que estão envolvidas junto conosco, para fazer essa caminhada até a centralização aqui na frente da assistente social. Ô Ednei, a gente tem visto que esse movimento que vocês todo ano realiza atrai ali pessoas de diversos segmentos da sociedade, chama a atenção mesmo da cidade, né? Faz barulho mesmo, né? Isso é o que a gente quer que aconteça, né, Júlia? Assim, não é um momento de festa, mas é um momento de reivindicar, né? Porque assim, a gente não está comemorando, a gente está reivindicando os direitos, porque você sabe que o abuso e exploração, ele não ameniza, né? E diante da situação, a gente quer mostrar à população que existe as redes de proteção que trabalham para fazer a defesa. Tem o Disque 100, tem o Conselho Tutelar, tem a assistente social, que é o CRAS, o CREAS, sociedade civil, todo mundo engajado, envolvido, para trazer essa temática para o município e mostrar que a gente está dado as mãos para trabalhar, né, em prol das nossas crianças. Temos também aqui no centro da mesa a Cessé, sociopedagógica, né? Do Condica. Cessé, fale aí da sua atuação no Condica, né? Eu acho que é melhor isso aqui, né? Acho que é melhor o seu microfone. Vamos organizar direitinho, pronto. Aí dá para dividir para a Cessé e também para a Maria José, a popular preta, né? Bem conhecida aqui na cidade também. Cessé, a sua atuação, como você tem encarado aí essas políticas públicas do Condica diante aí da defesa da criança e do adolescente? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, eu estou nova no Condica, né? Eu cheguei tem 3 meses, estou conhecendo a rede, embora já venha atuando nessa rede de proteção da criança e do adolescente desde 2007, mas a gente está começando um trabalho novo, um sociopedagógico, que com o acompanhamento das ações dos projetos desenvolvidos pelas instituições, as associações e centros de desenvolvimento. E nós estamos fazendo o máximo, né, que o Condica consegue fazer para que as associações sejam apoiadas, sejam estimuladas a proteger e a formar as nossas crianças e adolescentes. Agora, fala um pouquinho dessa sua entrada no próprio Condica. O que você vai contribuir de maneira direta com esta instituição tão respeitada no âmbito aí da criança, adolescente do nosso município? Bom, para entrar no Condica houve um processo seletivo, né? Então, através do processo seletivo, eu fui selecionada e estou agora atuando com o Condica. E a minha atuação, ela é basicamente voltada para o acompanhamento do desenvolvimento dos projetos. Um exemplo, tem uma instituição que captou um recurso e está desenvolvendo um projeto voltado para crianças e adolescentes. O meu papel enquanto sociopedagógico é acompanhar para ver se esse projeto está sendo desenvolvido da forma como foi planejado, se a criança está sendo atendida da forma correta, se estão sendo respeitados todos os direitos da criança e do adolescente, e também fazer orientações se houver necessidade. Basicamente é um serviço de fiscalização. E também a Maria José. Maria José, fala da importância, Maria José, desse movimento aí, né, do Condica, junto à rede de proteção
a criança e o adolescente do nosso município. Você que já tem também já é uma figurinha carimbada também nesse programa. Todo ano eu tenho que estar aqui vendo, aqui conversando, né, com Maria José e com Edna. Todo ano a gente tem esse mesmo bate-papo, mas não é cansativo, né? E não é enjoativo. Verdade, Júlio. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos os itanguenses. Para mim é um prazer, mais uma vez, mais uma oportunidade que nos é dada para estar aqui. Falamos de uma temática tão importante e no dia de hoje, né, falando sobre o 18 de maio, que é o Dia do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e o CONDICA, como sempre ativo nessa ação, como foi falado aí pela presidente Edna. Essa é uma campanha muito importante, não é um momento de estar vivenciando, comemorando, mas é um momento de fazer uma campanha, de estar se sensibilizando. Alertar o povo. Alertar, né, aos pais, a população, as famílias, as crianças, adolescentes, sobre tão importância dessa temática, que é sobre essa questão de abuso, né, de crianças e adolescentes. E nós, enquanto conselho, estamos aqui representando o conselho e estamos fazendo essa parte juntamente com toda a rede de proteção, né, do município, juntamente com o CREAS, Conselho Tutelar, assistência, as instituições que trabalham com projetos voltados para crianças e adolescentes, e estamos aqui com essa importância falando para a população. E dizer que nós, enquanto militantes dessa política, nós estamos engajados, não só agora no mês de maio, né, mas porque pode ser permanente o ano todo. A gente precisa estar nessa campanha o ano todo. E aí a gente, durante todo esse mês de maio já, né, já foi falado aqui pelo Conselho Tutelar, a gente, juntamente com a rede, as instituições, CREAS, Conselho Tutelar, estão indo nas escolas, dando palestra para as crianças, para os adolescentes, para os pais, falando essa importância sobre essa temática. E para a gente, enquanto CONDICA, a gente não pode também ficar de fora, de maneira alguma, porque nós somos um órgão fiscalizador, né, deliberador das políticas públicas, e é importante estar nessa campanha para que possamos estar realmente sensibilizando a população, os itaenguenses, para que possa realmente ter um olhar voltado para essa questão. E principalmente um olhar voltado especial para nossas crianças e para nossos adolescentes. Porque muitas vezes são acometidos, né, de algum abuso, algumas vezes, e muitas vezes passa despercebido pelos pais, pelos responsáveis, pelos professores. E aí muitas vezes, casos como esse, descoberto em escola, porque os professores às vezes têm outro olhar, já têm um outro conhecimento, e a gente estamos aqui nessa luta contra essa temática, né, esse abuso, né, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. E essa data, né, foi criada, né, em 1973, e ela exige realmente que a gente possa estar fazendo ações de prevenção, de combate a esse tipo de violação. Então, é uma campanha no país inteiro, e a gente, enquanto nosso município, Lagoa de Itaenga, a gente está mais uma vez aqui nessa temática, dando ênfase para que possamos estar realmente sensibilizando a população. Ô Edna, você ainda continua como presidenta do CONDICA? Continuo ainda, né, meu mandato vai até abril de 2026, né, enquanto isso a gente está aqui nessa luta. E fala pra gente aí, Edna, porque essa campanha é importante, né, que fala do explorador, né, e abusador de crianças e adolescentes. Defina aí o caráter realmente dessa campanha. Júlia, Assim, quem é esse que é o explorador, né? A diferença do explorador, tem o estuprador também, né? Tem diferença aí, é bom definir, né, do que vocês realmente estão levantando essa bandeira para buscar identificar quem, que as pessoas possam identificar quem nesse ato aí. O abusador, ele não mostra que ele é abusador. Ele trata a criança com bem delicado, com carinho, essas coisas assim. Você tem que prestar atenção no jeito de ele tratar essa criança, né? E o explorador é aquele que oferta dinheiro para alguma coisa,
né? Sempre ele tem um jeito assim, ó, é um confeito, é uma pipoca, vem aqui para conversar que eu te dou um pirulito. Então esse é o explorador, né? Onde ele fica tentando trazer a criança para perto dele, entendeu? Dessa forma, né? E o abusador, ele não demonstra que ele vai estar colhendo essa criança para tentar abusar dessa criança. E ainda ameaça por cima, ideal. Se você contar para sua mãe, né, eu posso fazer assim, assim, assim. Eu mato você ou mato sua mãe. Então, fica sempre ameaçando. Então, tem essa questão das diferenças. Vocês, aqui, junto a esses que representam a Rede de Defesa da Criança e Adolescente, têm identificado esses? Sim, só que como a gente trabalha minucioso e a gente também não pode estar trazendo os dados, mas existe sim dentro do município. E essas pessoas têm sido penalizadas, né? Com certeza. Conforme aí a lei determina, né? Vocês são os fiscalizadores, né? Tem ali os que vão dizer assim, olha, você está sendo acusado de fazer isso e aquilo, e aí? Muitos são penalizados, né? Inclusive até presos. Outros não são porque a população entre si, ela não denuncia. Então, fica omissa essa situação, então a situação complica, porque se você contribui, né, esses abusadores, esses exploradores, eles vão ser presos, vão ser penalizados. Mas se você se cala, né, então não tem como a rede de proteção saber da situação que está acontecendo. Né, muitos casos a gente vê, vou dar o exemplo de uma mãe tem um adolescente dentro de casa, então mora com uma pessoa que não é pai, e muitas vezes a criança vai dizer para ela, olha mãe, fulano fez isso, isso e isso. Ou então fulano estava me olhando de um olhar diferente. E a mãe, às vezes, muitas vezes não acredita. Eda, agora essas cenas sempre se repetem, né? E por mais que vocês possam levantar essa bandeira, né, de defender a criança e o adolescente, mas a mãe, o pai, como você bem falou, né, busca se omitir, né, desses detalhes. E muitas vezes não só mãe e pai, mas vizinhos também, né? E às vezes a própria família, ela não quer denunciar, porque muitas vezes é o marido, né, que é o pai da criança, eu não vou denunciar porque vai preso. E a situação, como é que vai ficar minha vida? Né? Não tem que pensar dessa forma, a gente tem que proteger. Por isso que a gente hoje, né, a gente não baixa a bandeira e a gente vem com esse grito de guerra, né, que existe os números, que é o Disque 100, existe o Conselho Tutelar, o Ministério Público, a polícia, então tem que fazer as denúncias. Então, como a denúncia ela é sigila, ela não pode dizer, você não precisa se identificar. Você pode fazer a denúncia sem se identificar e sem dizer quem foi que denunciou. Então, por isso que existem esses números para fazer esses atendimentos. Né? Mas muitos, às vezes, têm medo de fazer a denúncia, não porque está sendo ameaçado, mas muitas vezes para ver a situação da questão de como é que eu não posso trabalhar, como é que eu vou ter a alimentação dentro de casa, porque depende daquele recurso para manter a sua alimentação dentro de casa. Mas eu acho que não existe dessa forma, né? A gente está aqui, tem uma rede de proteção, né, onde pode ser acolhida, né? Tem assistente social, tem um conselho tutelar, como eu sempre falei, e a gente trabalha nos sistemas que a gente também não pode estar repassando os dados. A gente não pode estar dizendo, até porque é antiético, né, Juliana? E é dessa forma que o Conselho vem trabalhando, sociedade civil entre si. Então, todo mundo está dando as mãos aí para ver se a gente não acaba com a violação, mas também a gente está ajudando para amenizar a situação. Estamos aqui no nosso Itaenga Notícias e a Preta quer também acrescentar. Sobre esse caso, né, que você perguntou a Edna, e aí muitas vezes tem casos sendo omissos, mas muitas vezes a própria população, como a Edna falou, né, um vizinho, o pai, um parente, é omisso. E muitas vezes é omisso por medo, acha que se for denunciar, o Conselho Tutelar vai dizer quem foi, se for o Ministério Público vai identificar. Muitas vezes a criança ou o adolescente, quando também sofre esse tipo de violação, é ameaçado, e tem um contexto, várias situações dessa questão, que infelizmente tem muitos casos que realmente não vêm
para o Conselho Tutelar, não vai para o Ministério Público. E, infelizmente, essas crianças são realmente violentadas e vivem sofrendo. E vai crescer uma criança transtornada, com problemas. E aí a gente, enquanto população, sociedade, a gente precisa estar realmente falando sobre a temática da importância de você denunciar. O Conselho Tutelar jamais vai revelar quem foi que fez a denúncia. Outra questão que o Conselho Tutelar recebe a denúncia, ele vai fazer todos os caminhamentos e vai encaminhar para os caminhamentos, para os setores devidos, e o Ministério Público vai se encarregar também de estar fazendo a sua parte. Porque tudo não depende só do Conselho Tutelar, que muitas vezes a população culpa muito do Conselho Tutelar. E não é dessa forma. O Conselho Tutelar vai fazer seu trabalho de forma com êxito, e como a Edna falou, é um trabalho que é sigiloso, de maneira alguma não pode estar falando dados, nomes, endereço de ninguém. E aí, nosso município, infelizmente, acontece? Sim, acontece. E a gente sabe também tem uns casos ainda omissos? Tem também, porque muitas vezes eu posso, enquanto, infelizmente, às vezes me omitir, você pode, o vizinho, mas a gente não pode de maneira alguma. A gente, quanto militante, a gente não pode se omitir. E a gente tem que ter confiança, porque eu no seu Conselho Tutelar, no Ministério Público, no Disque 100, de fazer a denúncia. Não é que ter medo, não. Você vai ter medo que amanhã ou depois pode ser um parente seu, um filho, um sobrinho. E aí a gente vai, se não denunciar, vai estar alimentando esse tipo de violação. Então a gente precisa realmente estar sensibilizando as pessoas. Nas escolas, juntamente com toda a rede, em parceria com a Secretaria de Educação, fizemos palestras em todas as escolas, tanto particulares como da rede municipal e também estadual, se não me engano, com a Geração Futuro, não foi? E aí a gente atingiu todo esse público. As instituições também, que trabalham com crianças, fez também palestra para os pais, para que eles possam estar cientes, se informando sobre a situação. Então, isso é uma ação, um trabalho de todos nós. A responsabilidade não é só do Conselho Tutelar ou do pai, mas é de todo mundo. A gente precisa, enquanto ser humano, enquanto militante dessa causa, e realmente, enquanto ser humano, realmente, eu me colocar no lugar do outro, né? Dizer assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso denunciar porque aquela criança está sofrendo. Vai crescer uma criança transtornada, com problemas psicológicos, e a gente, enquanto população, a gente precisa ter esse pensamento, da gente denunciando quem faz esse tipo de agressão, porque, infelizmente, é doloroso para quem passa. É muito doloroso. Então, que a gente, enquanto população, possa estar sendo ciente em relação a isso. Denunciar, procure o Conselho Tutelar, que tem um telefone do Conselho Tutelar, que é 7342-1044. Repita. 7342-1044. O Conselho Tutelar agora está em novo endereço, né, que saiu ali perto da Academia de Fernando. Está agora na rua Del Pedroso, número 21, ao lado da Ótica de Carmesita. Não tem erro. O Conselho Tutelar está ao lado da Ótica de Carmesita, na rua Del Pedroso, número 21, e o telefone 7342-1044. Então, a qualquer momento, você pode ligar, que vai ser atendido, e o pessoal vai fazer, com certeza, os encaminhamentos. Então, você que está nos ouvindo, não se cale diante de um tipo de violação que é tão triste, né, para as nossas crianças e adolescentes. Cessé, quando você adentrou no Condica, né, participou de um processo seletivo, essa mesma coragem que você teve de, ali na teoria, né, fazer uma prova, fazer ali atividades para ingressar nesse órgão, ainda ela aumentou, né, ou diminuiu? Porque você viu aí que a questão, né, quando se fala de defender criança, defender adolescente, né, envolve polícia, envolve justiça, né, tem que ter coragem de verdade, né, porque envolve também aquelas pessoas que podem se tornar perigosas quando se deparam nessa situação de você chegar e dizer: olha, você de alguma maneira está implicado com a justiça porque está aí infringindo a lei da criança e do adolescente. E aí, Cessé? É interessante essa tua pergunta, é interessante e até engraçada de uma certa forma, porque para mim há um comprometimento com a causa da criança e do adolescente desde 2007, quando eu comecei a trabalhar com liberdade assistida. Então já comecei com a liberdade assistida, que já é um público difícil de você trabalhar.
Mas o comprometimento continua e só tem aumentado. Eu conheço a profundidade da causa da criança e do adolescente, sei as implicações. Mas o comprometimento não é só meu, é do Conselho por inteiro. Eu venho apenas para somar, para dizer que eu estou aqui e conheço, sim, de fato, há riscos. Quando você denuncia, quando você conceitua, quando você informa a população, quando você leva à justiça um caso desse, leva ao conhecimento da justiça, realmente se torna um tanto perigoso. Mas eu gostaria que tivesse pessoas defendendo os meus filhos. E é por isso que eu estou aqui para defender não só os meus, mas todas as crianças da nossa cidade. O meu trabalho, assim como de todo o Condica, é por uma sociedade melhor, onde não haja abusos nem abusadores. O abuso, e aí eu passo a conceituar o abuso da seguinte forma: qualquer toque, qualquer conversa, qualquer imagem que não seja adequada para a criança, ela se transforma num abuso. Se eu mostro à criança uma imagem que não é adequada para a idade dela, é um abuso. Se eu toco onde ela não permite, onde não é adequado, é um abuso. Se eu falo coisas que são inadequadas para a criança, se eu exponho a minha criança a ver, a ouvir filmes, a ver imagens, a ouvir músicas que não são adequadas, também são violações de cunho sexual. E tudo isso, a sociedade precisa estar alerta. Como a própria Constituição diz, é dever de cada cidadão proteger toda criança, todo adolescente. É dever de cada um de nós zelar pelas nossas crianças. Então, eu, enquanto cidadã, estou comprometida com a causa, e enquanto profissional também. Enquanto mãe, eu digo que o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, aliás, Conselho de Defesa do Direito das Crianças e do Adolescente, é comprometido com a causa. E é um trabalho que a gente leva a sério. Quando chega até nós, quando chega às instituições, quando chega ao Conselho Tutelar, nós acionamos toda a rede e fazemos o nosso trabalho. Estamos comprometidos e estamos decididos a levar essa causa adiante. Ô Edna, você tá com um time aí raçudo, viu? Um time cheio de raça aí. Tem ao meu lado aqui tá a Maria José, depois na minha frente tem a própria Cessé, que ela mostrou raça. É isso mesmo, né, Edna, que deve ser? A gente, graças a Deus, lá no Conselho da Criança, a gente tem uma equipe comprometida, né, e responsável. Como ela falou, né, a gente, o Conselho, a gente fez uma seleção, então foi escolhido, né, foi passado tudo pelos trâmites legais e diante do currículo desses maravilhosos que estão aqui junto com a gente, eu e Preta, né, foi onde foram contemplados, para estar junto conosco para trabalhar essa causa, porque não adianta a gente colocar pessoas que não têm um entendimento, que não têm um conhecimento, o que é o Conselho, o que é a políticas públicas, o que é na questão da exploração sexual, então não adianta estar lá dentro do Conselho. Então a gente quer pessoas que somem junto conosco lá dentro do Conselho, né? Então, diante do meu período que eu estou ali, graças a Deus a gente vem trazendo essa temática e trabalhando, né? Como o Cessé bem falou, a gente luta pela causa, a gente está lá pela causa. Não quero dizer que finalizar o meu mandato eu vou parar. Não, vou dar continuidade porque eu sou persistente, né? E eu gosto de estar sociedade civil, eu gosto de estar nas políticas. Então, eu não paro de maneira alguma. Né? Aquela dizer assim, finalizei meu mandato e eu vou ficar em casa parado. Não, é agora que eu vou dar continuidade e estar envolvida, né, nas causas também, participando, compartilhando e trazendo as demandas, trazendo propostas, né, para o nosso município. Porque se eu trazer alguma proposta para o município que for ruim, então vai ser ruim para mim. Então, eu estando envolvida, engajada no movimento, eu vou trabalhar também para a minha família, para meus filhos, para meus netos. E eu não só vejo eu vejo a população entre si. Esse é o nosso programa Itaenga Notícias de hoje. Agora, Edna, e essa pergunta aqui vai para as três também que estão aqui participando dessa conversa. Mas a gente vive, né, numa sociedade que tem vocês e outros, né, que têm se levantado, outros que têm defendido, outros que também terão o mesmo pensamento que vocês hoje, né, de defender a criança, defender o adolescente, né, que é o jovem do futuro. São pessoas do bem, né, vocês
que tem aí o coração cheio de bondade. Mas também nessa mesma sociedade que vocês existem, que vocês defendem a criança e adolescente, existem os maus, né? As pessoas de maus corações, né? Que estão ali e muitas vezes, não é exagero eu falar, são os próprios familiares dessas crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes não estão nem aí. Vocês estão falando essa mensagem, mas não estão nem aí para o que vocês estão falando, porque estão só fazendo hoje de colocar o filho no mundo. Verdade. Né? Colocar só o filho do mundo. Que retrato a gente tem visto atualmente? Crianças por aí, né, de 6, 7 anos de idade, até com idade até menor, abandonadas pelas ruas, pelas vias públicas, que são alvos fáceis para serem ali desses exploradores e abusadores, né? E como vocês têm encarado essa triste realidade, Edna? Júlio, é um tema muito difícil assim de a gente conversar, porque muitas vezes a gente não agrada, né? Até pela forma de a gente ver a situação e chegar para os pais e dizer, ó, vamos ter cuidado ali, a criança está assim, 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 então evita de deixar seus filhos com celular, evita de estar na rua, porque muitas vezes ele estando na rua ele vai aprender muitas coisas erradas, né? E às vezes aproveita coisas boas. E eles buscam ter educação em casa, mas em casa o pessoal vai para a rua, vai para a rua. E é como eu sempre tenho falado, se você vai beber e pega um dinheiro e manda seu filho para uma barraca comprar uma bebida, você está incentivando ele a beber também. Da mesma forma de comprar um cigarro ou alguma coisa. Então, a gente tem que educar, né? A gente tem que mostrar para ele que essas coisas estão erradas e muitas vezes não mostram. É por isso que nossa preocupação, e graças a Deus hoje o nosso município ele é contemplado, né, com essa sociedade civil trabalhando com todos os projetos aí, tanto na zona rural como na zona urbana, para ocupar a mente desses meninos. E você acredita que, através da associação, várias sociedades civis estão com os projetos e ainda não conseguimos bater uma meta de o quantitativo de crianças, porque a gente vê ainda crianças que não estão engajadas dentro dos projetos, né? Então, vem sociedade civil que tem um quantitativo de 150 crianças, outro já vem com 60, outro já vem com 200, e ainda a gente não conseguiu bater essa meta de abraçar todas as crianças para estar dentro do projeto. E muitas vezes, o que me deixa triste é o seguinte, os pais dizer que não quer sobrecarregar os filhos de estar dentro do projeto. Não é nem questão disso, é porque muitas vezes a gente pensa assim, não, o filho está na escola de manhã e à tarde ele está no projeto. Ou às vezes ele está no projeto de manhã e está na escola à tarde e está no projeto de manhã, já que no nosso pensamento foi de tirar ele da rua para estar dentro do projeto, né? Onde está tendo aula de música, onde está tendo as aulas de reforço escolar, onde está aprendendo uma cultura, onde está aprendendo um meio ambiente, está trabalhando diretamente com verdura, com fruta, com verdura orgânica. Então, cada projeto vem diferenciado, vem com um projeto diferente para que eles aprendam e estejam ali, né? Para estar ocupando a mente deles, para não estar na rua. E muitos pais, às vezes, não querem colocar. Enxota de casa, né? Olha, o teu lugar não é para ficar brincando de teatro, não, viu? Brincando de aprender música, não. Se vira aí. Vai procurar teus corres. Essa é a verdade que a gente tem visto aí em muitos lados, né? Mas a opinião de Cessé aí e de Maria José, nesse meu pensamento que eu joguei aqui, né? Para vocês que se virem aí para dar uma boa resposta, um bom pensamento aí sobre essa triste realidade que acontece no município pequeno, Lagoa de Itaenga, no município grande, Recife, São Paulo. Júlio, como você falou, existem 2 times, né? Um time que está em prol da criança, está lutando para defender a criança e o adolescente, mas também existe um outro time que negligencia, que ignora e que violenta. E, infelizmente, o time que se cala. Porque tem aí o time que é o abusador e o explorador. E tem o que cuida, infelizmente, né? Que é a família que era para se juntar com vocês.
Exato, é dever da família se juntar a nós para protegermos todas as crianças. Porém, tem a negligência, tem famílias que, infelizmente, como Preta salientou há um tempo atrás, ela falou da omissão. E eu gostaria de deixar uma coisa bem clara. Quem omite, quem se cala, também abusa, também violenta. Revitimiza a criança e o adolescente. Então, chamar cada pai, cada mãe, cada responsável, a responsabilidade mesmo. Que a criança que está sobre os seus cuidados é uma criança que precisa de você. Uma criança que não tem voz e que precisa da sua voz para falar, para dizer onde dói, para dizer qual a violência que ela está sofrendo. Então, nossa estada aqui na rádio, nossas campanhas, nossas passeatas, são no intuito de dizer que precisamos de cada cidadão, cada pessoa de Lagoa de Itaenga engajada em defender a criança e adolescente. Você não precisa ser de uma associação ou de um conselho ou de um órgão da prefeitura. Você tem o dever de cuidar, é o dever de qualquer pessoa. Então, a partir do momento que uma criança é violentada, abusada, ou sofre qualquer tipo de exposição, ou negligenciada, quem vê tem o dever de denunciar, seja professor, seja vizinho, seja avó ou tio, seja um desconhecido que viu uma situação de violação dos direitos da criança e do adolescente, ele tem a obrigação legal de denunciar a situação, chamar os órgãos competentes, no caso, o Conselho Tutelar, a polícia, o Ministério Público, e isso não é uma opção. A partir do momento que você não cumpre com esse seu dever, você também pode ser responsabilizado. É o nosso programa Itaenga Notícias de hoje, falando de um assunto que todo ano se repete. Será que as pessoas, de fato, aderiram a essa campanha, né? Será que você, pai, você, mãe, tem compreendido o compromisso dessas pessoas que hoje estão aqui, né, falando em defesa da sua criança e do seu adolescente? Vamos continuar com Preta agora. Quando você fala dessa opção, né, dessa responsabilidade, infelizmente isso é nítido e infelizmente é triste e é doloroso, né? Eu digo enquanto mãe, né? Enquanto mãe, a gente saber que tem pais ainda, infelizmente, que são omissos, mães que são omissas por alguma outra situação qualquer e não denuncia. E muitas vezes a criança fala para a mãe e a mãe não acredita ou finge, né, que não quer acreditar. E, infelizmente, a gente, nessa situação de quanto militantes, a gente fica triste porque vê uma criança que está gritando, né, está chorando, e muitas vezes essa criança ela vai realmente lá fora encontrar alguém de confiança dela, com certeza, para gritar. Onde dentro do seu lar era para dar o apoio, a confiança ali, os seus pais, seu pai, sua mãe, um irmão, um tio, um avô, era ali para encontrar o apoio. Muitas vezes não encontram o apoio, infelizmente, elas são violentadas. E esse tipo de violação não é obrigado a ser o abusador. Eu não abusei, que não houve penetração, mas só o toque já é uma violação. Então, assim, a gente precisa realmente, todo ano, como você falou, Júlio, estamos aqui todo mundo falando nisso, será que tem realmente surtido efeito? Eu acredito que tem. Né, surtido algum efeito, com certeza tem. A gente tem casos que não podem ser revelados, a gente tem casos que já foi denunciado, tem pessoas que já foram penalizadas, outras não, por questão da justiça, que não cabe a gente enquanto militantes, nem Conselho Tutelar, mas cabe ao Ministério Público. Mas nós vamos continuar essa luta, Júlio. Nós vamos continuar essa luta, batendo essa tecla, né, que para combater realmente, né, o abuso de exploração sexual de criança e adolescente. E nós, enquanto órgão, nós, enquanto sociedade civil, enquanto militantes dessa causa, enquanto conselho, enquanto CREAS, com certeza, o município, a gente vai estar nessa defesa, né, garantindo, lutando por esses direitos, infelizmente, que são tirados das crianças e dos adolescentes. E, desde já, nós queremos aqui lançar, mais uma vez, o convite a todos os itaenguenses, que amanhã teremos uma caminhada, né, para estarmos aqui nas ruas da cidade, falando dessa importância, dessa temática,
que foi de 18 de maio, mas não é só de 18 de maio, mas é o ano todo, durante todos os dias, na minha casa, na minha rua, no meu trabalho, a gente está falando dessa temática, dizer que abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, e você pode ser penalizado. E principalmente você, pai, mãe, você é o responsável. O responsável não é o conselho tutelar. O responsável é você, que é pai e mãe. Você, antes de tudo, é a pessoa de confiança do seu filho. Então, que você possa estar parando, ouvir seu filho, que ele, às vezes, tem algo para falar. Muitas vezes, a criança não vai chegar a falar, dialogar, mas a criança vai chegar através dar sinais, através de um desenho. Ele vai dar sinais, através do comportamento, através da alimentação, através da escola, o estudo, a criança não se concentra. São vários sinais que a criança ou adolescente, ele pode estar dando sinais. Uma adolescente que era falante, de repente, uma criança, de repente a criança se fecha. Uma criança que não gosta, às vezes, de abraçar, tem medo. A criança que, às vezes, não quer dormir. Então, tudo isso são sinais que toda a população, os pais, os responsáveis, precisam estar atento, alerta esses sinais, para que possamos realmente garantir esse direito e tirar essa dor dessa criança, desse adolescente. Esse é o nosso programa de hoje, Itaenga Notícias. Ô Edna, agora eu achei interessante o horário, né? Que geralmente vocês fazem mais campanha na parte da manhã. E nesse ano parece que resolveram fazer diferente, colocando na parte até no horário meio atípico, né? E se tiver aquele sol quente, hein? É para ficar ainda mais com força aí, com coragem, né? Rapaz. Como sempre falei, né? A gente se reúne, né? Toda a rede, então foi discutido questão de horário, como seria feito, e a maioria venceu, né? Com a votação de que seria às 14 horas, né? Porque sempre a gente vinha pela parte da manhã, e esse ano vai ser diferente para a gente sentir também, né? Mudar o horário para ver se a gente traz um público maior. E assim, Júlio, quando a gente discutiu, como a Edna falou, para a gente trazer um público maior, e pelo horário, né, 14 horas, a gente vai estar se reunindo em concentração em frente à prefeitura, e a gente vai estar saindo lá aquele de 14h30, 15 horas, para vir para frente da Secretaria de Assistência Social. E pela parte da manhã, a gente marca às 8 horas, e nunca sai. Aí marca de 8, sai de 9, 9h30, e o sol é bastante quente, né, para as crianças, para os adolescentes. E aí foi uma visão de todo mundo que talvez a parte da tarde, até o percurso lá para cá, o lado é o lado da sombra, e aí a gente vai ter um número maior, com certeza, de participantes, dos alunos e de toda a população itaenguense. Pronto, estamos já chegando ao final do programa, mas eu gostaria que as três, cada uma, desse uma pinceladinha, deixasse sua mensagem. E vamos reforçar, né? Reforçar para que todo mundo, de fato, marque presença nesse evento tão importante, que é mobilizar a sociedade, chamar atenção mesmo contra os exploradores e abusadores de crianças e adolescentes. Edna? Desde já, né? Quero agradecer e quero deixar a minha mensagem, que não vamos romper o silêncio, né? Vamos gritar, vamos para a rua, convidando toda a população, as secretarias aí do município, estejam engajadas junto conosco, porque não só é nós, então é a rede toda entre si, temos que estar na rua, trazendo essa temática, trazendo essa mensagem, né, para os pais, para a população de Itaenguense, né? E desde já também eu quero agradecer a parceria, né, do município, de estar junto conosco nessa causa, nessa luta, sociedade civil, né, como sempre tem falado, o Conselho da Criança e do Adolescente não só é a Edna Preta, nem Cessé, nem Evandro, nem o Elde, é a rede completa onde a gente faz a diferença. Né? Quero agradecer desde já também, Júlio, a oportunidade de estarmos aqui trazendo essa mensagem, né, que através da Rádio Itaenga FM a gente leva essa nossa mensagem para a zona rural, para todo local aqui do município, né? E é isso, a gente está junto e aguarda todo mundo amanhã às 14 horas de frente à prefeitura. Antes de Cessé falar, a minha voz masculina que esteve nesse programa foi a única, né? Mas temos um também aqui, eu estava com 3-1 aqui, né? 3 mulheres que falavam, né? Bota também um jornalista para falar também sobre o seu pensamento, né? Meu amigo, prazer imenso, é seu nome?
Muito bem, obrigado, Júlio. Meu nome é Evandro Silva, sou jornalista, estou jornalista do Condica, né? Fazendo a parte de assessoria de imprensa e também engajado nessa luta. Mas você é daqui ou é de outro lugar? Não, aqui eu do sou estado, do Brasil? Eu sou de Carpina. Muitas pessoas, Planalto, né? Muitas Cidade pessoas aqui de acolhedora. Lagoa de Itaenga já podem ter me escutado, já fiz programa de rádio assim como você. Já fiz vários programas de rádio. Repita aí o seu nome. Evandro Silva. Evandro Silva. Já fiz vários programas de rádio também. E estou nessa luta aqui, igual a Cessé. Eu participei de uma seleção, né? O Condica, em janeiro, fez uma seleção, mandei meu currículo, foi aprovado. Participei dessa seleção e hoje eu estou aqui em defesa da criança e do adolescente também. E a sua mensagem sobre esse assunto tão sério, né? Que você quer enviar para as famílias itaenguenses, para ficar ligada, né? Para ficar realmente aí, colaborar com os que defendem a criança e o adolescente. O recado que eu deixo, Júlio, é de conscientização, porque essa campanha, a campanha que vamos fazer amanhã, que é o Faça Bonito, ela tem esse propósito, né? Conscientizar a população para denunciar, como minhas amigas aqui falaram, não só a família, mas um vizinho, um amigo que saiba que está acontecendo algum tipo de abuso. Então temos o dever de amanhã levar o povo itaenguense à rua, você que está aí incomodado com tal situação, que isso não é uma situação normal. Não vamos normalizar crianças de 12 anos estar grávida, não vamos normalizar essas coisas, porque isso é abuso. Então, essa campanha Faça Bonito em Lagoa de Itaenga tem esse objetivo, amanhã a gente levar todo mundo à rua, você cidadão, você mãe, você pai de família que está incomodado com essa situação, aí para a rua, dar o seu grito, mostrar lá que você não é conivente a esse tipo de abuso e exploração sexual. Olha, o Condica está bem representado, viu? Com Cessé, com Ebna, com Maria José e com Evandro Silva, né? Olha o vozeirão do homem aí. Zezé, Cessé, fica à vontade. Bom, Júlio, o recado que eu deixo, na verdade, eu quero falar o coração de cada pai, de cada mãe, de cada cidadão itaenguense e chamar você a estar conosco nessa campanha, não só amanhã, na nossa caminhada, mas todos os dias, defendendo toda criança que estiver ao seu alcance, ao seu redor. Também chamo aqui a atenção das crianças e adolescentes. Se você está vivendo alguma situação de abuso, de violação, e se você está vivendo algo que lhe constrange, algum toque, alguma proposta, alguma situação de exploração, que você busque apoio. Se não tiver esse apoio na sua casa, busque na escola, busque no conselho tutelar, mas não se cale. Nós precisamos e queremos ajudar você a sair da situação de violação, de abuso, mas precisamos saber o que está acontecendo com você para podermos ajudar. E a toda a sociedade, não se cale. Precisamos defender nossas crianças. Precisamos construir uma sociedade livre de abusos, de abusadores, de exploração, de explorados e de exploradores. Precisamos construir uma nova sociedade. Um minutinho para a Preta. Desde já, obrigada, Júlio, pela oportunidade por hoje, né? Que virá outros dias, com certeza. Nós do Condica agradecemos, né, o Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente. E é isso aí. Estamos aqui nessa campanha. Quero convidar toda a população itaenguense para amanhã juntamento conosco na grande caminhada de conscientização de Faça Bonito ao dia 18 de maio. E denuncie, não se cale, não seja omisso. Procure o Conselho Tutelar, que se encontra ali na Rua Del Pedroso, número 21, ao lado da Ótica Carmesita, através do telefone 7342-1044. E mais uma vez, muito obrigado. E vamos todos nessa luta, que eu e você somos também responsáveis por essa causa. Por hoje é só, minha gente. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Amanhã, pela permissão de Deus, vamos estar aqui conversando com os padres João Júnior e João Ribeiro, falando sobre as ações da Matriz de São Sebastião. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o último bloco de apoio cultural e depois tem Manuel Antônio na Tarde Superbrega. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.